Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. E boa noite a todos. Por gentileza, quem tiver Bíblia e estiver com ela, abram suas Bíblias em João, capítulo de número 15, verso de número 1 e o verso de número 15 e 16. Quero ensinar a Deus os meus agradecimentos por voltar aqui, mais uma vez, a convite do pastor Sérgio, também do Eliezer, vereador. Deus abençoe todos que estão aqui nessa bancada, Deus abençoe todos que estão no plenário, Deus abençoe ao anjo, o pastor, Deus abençoe grandemente a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo de número 1 e versículo de número 15 e 16. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Verso de número 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Glória a Jesus. Queridos, observarmos a realidade do que esse Cristo, em 3 anos e meio, foi capaz de fazer pelo Espírito Santo, na devoção do amor do Pai à humanidade. Este Cristo encarnado em homem, ele está cumprindo o propósito divino de Deus, já profetizado 700 anos antes da sua aparição à terra, em que o seu ministério durasse 3 anos e meio. Pelo profeta Isaías, no capítulo de número 7, versículo de número 14, ele profetiza, dizendo que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome se chamará Emanuel, que é Deus conosco. Ele descreve no capítulo de número 9 e versículo de número 6 do mesmo livro, que um menino nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Dentro desses atributos, a palavra Pai está abrangente à eternidade, e também de geração em geração, a qual, dentro de Salmo 68, verso de número 5, descreve que este Deus, ele é pai de órfãos, e ele é juiz de viúva. A tua paternidade, ela tem 5 graus de paternidade. Eu só consigo ter 2 graus de paternidade, biologicamente falando, ou por adoção. Mas este Deus não. Ele é pai dos anjos. Ele é pai da criação, ele é pai por formação, ele é pai por eleição e ele é pai por adoção. Dentro dessa paternidade, nós estamos incluídos dentro daquilo que chamamos de filhos adotivos pela graça. Esta graça, exemplificada no próprio Cristo, na realidade do amor de Deus, em que todos conhecem. Em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, descreve dessa forma: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para morrer por nós, para aquele que todo nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. A crença em Cristo, no Filho de Deus, está intrínseca a reconhecer Ele como Senhor da sua vida, e entender que não é só simpatizante dele, ou admirador do que Ele fez, mas é reconhecer Ele como Senhor da sua vida e lhe entregar a sua própria vida a este Jesus. E é este Jesus em que, dentro da realidade
ministerial, ele não começa uma obra sozinho, mas sim, ele inicia com 12. E a igreja que Jesus Cristo pastoreou pessoalmente, começando com 12, tinha 12 homens imperfeitos, não eram perfeitos. E dentro dessa condição, a Bíblia descreve em Mateus capítulo 4, versículo 18, ao versículo de número 22, que este Jesus encontrou Simão e André lançando a rede, depois encontrou Tiago e João consertando a rede, e para Simão e André faz uma proposta dizendo: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. A realidade do que Cristo está olhando para o que o ofício deles era exercer a pesca e trabalhar no mar, e trazer peixes que outrora eram vivos, mortos agora para casas. E Jesus está dizendo: vocês vão ter o mesmo ofício, com resultado diferente. Vocês estão pescando peixes vivos, entregando mortos, mas agora vocês vão pescar homens mortos e me entregar vivos. Porque a Bíblia descreve em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1, que nos vivificou em espírito, estando nós mortos em ofensas e pecados. E existe 2 tipos de morte dentro desta humanidade: a morte que mata e tira a existência, e a morte que mata, mas não tira a existência. Essa morte que te matou e não tirou tua existência, você permanece vivo em seus prazeres, mas morto e desligado do Deus que pode te levar à vida eterna. E esta morte que mata e não tira a existência, o conduz, e o estilo desta vida leva ao inferno. Então o que Cristo está dizendo é: só por esta palavra, pela capacidade da graça e pelo Espírito Santo, estou dando a vocês a condição de mudar também o estado de vidas. E este Cristo, em que chama-os, convoca-os cheio dos seus defeitos. Nós vamos observar o traço psicológico de cada um e vamos pontuar alguns aqui. Simão Pedro, a Bíblia vai descrever que a sua característica era impulsiva, inconsequente, não pensava. E quando fazia, as consequências vinham sobre si, ele aprendia com as consequências e não antes de pensar. Judas, de olho na bolsa da tesouraria, então ladrão. Tomé, oscilante na sua fé. E João, este que é conhecido agora como apóstolo do amor, era bipolar. Dentro da tua bipolaridade, a circunstância mudava o teu sentimento e também o teu temperamento. Quando em Lucas a Bíblia descreve que quando ele chega em Samaria, pedindo hospedagem aos discípulos de Jesus, e a Jesus e o samaritano, vendo que em seus rostos o destino era Jerusalém, negou. Ele ficou bravo juntamente com o teu irmão Tiago e disse: Jesus, o Senhor quer que nós oramos e manda fogo do céu e mata os samaritanos? De graça e amor que ele estava pedindo agora hospedagem, tenha uma oração pedindo vingança, pedindo morte, pedindo que venha matar. Mas Jesus olha para ele também, não corta ele, não exclui ele, não mata ele, mas ensina ele dizendo: olha, eu não vim para matar as almas dos homens, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E este Cristo que ensina, ele nos ensina desta forma, em que quando nós chegamos até ele, se enquadramos em 4 pilares da teologia básica e prática de Cristo. Vinde a mim, ficai comigo, aprendei de mim e depois ide. O Cristo que nos incluiu dentro desses 4 pilares, ele nos recebeu como somos da primeira vez que chegamos, mas não permitiu que nós ficássemos da mesma forma e do mesmo jeito desde a primeira vez que chegamos. Quando chegamos a Cristo, chegamos como somos, mas quando permanecemos em Cristo, permanecemos como Ele é e não como somos. E este Jesus que nos convida à realidade desta graça, ele simplesmente nos coloca nessa condição de transformação. Aí Paulo descreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, e versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então não bebo, não fumo, não minto, não prostituo, porque o estilo de vida com Cristo é um estilo de vida segundo o teu caráter que é santo. E quando transforma-nos a nossa vida a fim de que venha melhorar, eu quero te dizer uma coisa: o mundo diz que tem diversos estilos, e pode ter diversos estilos colocados pelo mundo, mas há um estilo de vida que nos faz herdar a mansão celestial, que é o exemplo do Senhor Jesus Cristo.
exemplo do Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender que este que é um ponto de chegada também é um ponto de partida. Eu me achego a Ele, aprendo com Ele, fico com Ele, mas Ele mesmo diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ficou comigo? Quando fico com Ele, aprendendo dEle, sai de mim o que está sobrando e entre em mim o que eu nunca tive. Essa é a realidade em que Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, Paulo descreve: tem em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Esse sentimento de compaixão, longanimidade, esse sentimento de misericórdia, esse sentimento de alegria, esse sentimento de que não faz acepção de pessoa e não olha pelo que a pessoa é ou pelo teu título, mas olha porque a graça o transforma. E eu costumo dizer uma coisa, que a cruz nivelou todo mundo no mesmo tamanho, colocou diante de Jesus como ovelha. É esse Jesus. E esse Jesus, em que dentro desse quadrante e desses pilares, nós temos que entender que quando este Cristo chega em João capítulo de número 15, ele mesmo diz sobre si: eu sou. E quando ele descreve isso, ele diz só neste evangelho 7 vezes eu sou. E aqui ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. E ele também disse: eu sou o bom pastor. Ele também disse: eu sou o pão vivo. Ele também disse: eu sou a fonte da água da vida. Esse Jesus, quando ele descreve eu sou, ele mesmo disse a Moisés em Êxodo capítulo de número 3, quando me perguntarem os hebreus em que nome eu vim, o que eu respondo para eles, Deus? Eu sou o que sou. E repete a eles: o eu sou mandou. E o eu sou, esta frase está abrangendo toda a peculiaridade daquilo que eu não consigo ser, mas ele é. Tudo aquilo que eu não posso, ele pode. Tudo aquilo que eu não faço, ele faz. Tudo aquilo que eu não consigo, ele consegue. Porque ele é. E quando ele descreve eu sou, ele não está dizendo eu existo, ele está dizendo eu sou. Ele é. E dentro do existir, para uma existência existir, tem que estar sob o domínio de alguma matéria. E este Deus não está sob o domínio de matéria alguma, mas toda a matéria está sob o domínio deste grande eu sou. E tudo existiu por causa da palavra deste grande eu sou. Isaías 43, versículo de número 13, todo mundo conhece: antes que houvesse dia, eu sou. E agora ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Este Cristo, quando ele aponta para essa realidade, o capítulo 15 ele está dividido em 4 partes, a fim de que só tem condição de produzir fruto em Cristo, o amor como fruto supremo, simplesmente o ódio do mundo pelo Cristo e pelos seus discípulos, e a declaração divina deste Cristo. Quando dentro dessa realidade, dessa verdade absoluta que é a palavra, esta verdade nos coloca dentro de uma condição nele, e não ele dentro de uma condição nossa. Porque quando eu chego a Cristo, não é Cristo que se amolda a mim, mas sou eu que me amoldo a Cristo. Não é eu que faço com que a palavra aceite o meu estilo de vida, mas é a palavra que muda o meu estilo de vida para viver o estilo de vida desta palavra. E ele mesmo descreve dessa forma: toda vara em mim que não dá fruto, eu atiro, e aquela que dá fruto, limpo para que dê mais fruto. Mas ele descreve que essa vara está nele, e ele não só é a raiz, não só é o tronco, mas ele é a videira inteira. E no versículo de número 5, a parte C, ele descreve assim: porque sem mim nada podeis fazer. E este Cristo que no versículo de número 3 ele descreve: vós já estáis limpos pela palavra. Eu quero perguntar a este plenário, a ti, a mim e a nós, e você se perguntar a si mesmo: tem algum outro modo de se limpar de uma vida imunda se não for pela palavra de Deus? Tem algum outro modo de você se libertar do vício, se não for pela palavra de Deus? Tem algum outro modo de você se libertar de pecados domésticos? Peter, por que pecados domésticos? Porque tem pecados domésticos que domesticamos, colocamos uma coleira e carregamos no colo e chamamos de pudo. E dizemos que isso não é pecado, mas mentir é pecado. E tudo é pecado, é a categoria dessa realidade do pecado que fere a palavra de Deus. Não tem simplesmente uma consequência de uma realidade: este pecado é grande, mas eu minto, eu prevarico, eu simplesmente sou injusto, simplesmente consinto dentro de uma realidade de mentira. Mas o Cristo que está dizendo aqui, ele diz: quem está nele, ele é a pura verdade.
E a mentira não cabe dentro daquele que vive uma verdade em Cristo Jesus. E a verdade que é carregada dentro do seu coração, ela não te condena, e Paulo descreve dessa forma: tenha a vossa mente, consciência sã para com Deus e para com os homens. Oh, meu Deus do céu, aleluia, eu amo esse Jesus, porque esta verdade em que me limpa pela palavra, eu vou te provar agora. Oh, meu Deus, Salmo 119, verso de número 9, verso de número 11 e verso de número 105 descreve dessa forma: como purificará o jovem o teu caminho? Ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. Então o verso 11 complementa: então guardei, Senhor, a tua palavra dentro do meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Então, eu purifico pela palavra, guardo pela palavra. Aí o verso de número 105 descreve que só tem como eu andar diante de um mundo em trevas, diante de uma palavra que é luz. Ele descreve assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É só esta palavra. Tem alguma outra forma quando a medicina diz que não tem jeito, e esta palavra, ela inverte a palavra da medicina e faz ao contrário do diagnóstico médico e opera um milagre só por causa desta palavra. Peter, o que você quer dizer? Não estou dizendo de forma poética somente, estou dizendo de forma literal. Quem está diante de vocês aqui é um pai que viu por um ano inteiro um filho passar por 3 cirurgias no seu crânio, e os médicos na terceira dizer: não tem como, vamos colocar uma válvula. Mas eu encontrei nesta palavra, oh meu Deus do céu, o eu sou dizendo que ele é milagre. E nada revasse canto. Eu encontrei nesta palavra a realidade de busca e uma realidade de oração. Quando ele mesmo descreve: tudo que pedides em meu nome, eu vos concederei. Peraí, eu encontrei nesta palavra em janeiro linha média desviada, assim, isso ainda no crânio, mas em março Deus resolveu mudar a história. Em março o filho passa por ressonância e o cisto sumiu, a coleção sumiu, a hemorragia sumiu, tudo sumiu. É minui que eu eu sou é menina. Dispensado válvula DVP, dispensado 4ª cirurgia, dado alta para ele. Perguntei ao Nero: o senhor, em suas experiências com base em outros casos semelhantes, esperava que esse cisto, essa coleção subdural do lateral direita, sumisse durante quanto tempo? Ele virou para mim e falou: Peter, 2 anos e meio a 3 anos, mas não em 2 meses. Eu falei para o doutor: então posso dizer que a oração move montanha e que Cristo operou um grande milagre. Essa semana, na quarta-feira, meu filho convulsionou nos nossos braços. Corremos com ele para o hospital, ele foi internado e ficou até domingo, às 16h30. Fez uma bateria de exame, nada, negativo, tudo bem, tudo ok. A minha esposa virou para mim e falou assim: o que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui para comprovar que o milagre é completo e que Deus não é Deus de obras inacabadas. Peter, sim senhor. Olha, fizemos exame do líquor, tiramos líquido da espinha, tiramos do sistema nervoso central, fizemos hemograma, PCR, fizemos eletrocefalograma. O seu filho está perfeito. E não descobrimos a causa da febre e a febre sumiu, é mesmo? É. Oh, aleluia. Coloca para ressonância, vamos ver o cérebro, perfeito. Tudo voltou para o lugar. Faz tomografia, perfeito. Tira o exame de sangue, perfeito. Tira o líquido do sistema nervoso central, perfeito. E como está os neurônios? Perfeito. E aí, quem operou? Foi Deus. E quem provou? Foi Deus. E quem fez o milagre? Foi Deus. E pronto, acabou. Por essa palavra, comando aéreo, Axúria, Canterere, Manaracíria. É dentro dessa relação que quando este Cristo, ele coloca que a minha condição de produzir frutos só tenho eu quando eu estou nele, porque se eu estiver fora dele eu só consigo produzir tudo que é mal.
Mas quando eu estou nele, e ele em mim, então tudo de bom que sai de mim não sou eu que produzo, é o fruto do Espírito Santo. Mas sem ele, Paulo descreve a carta aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 19 em diante, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer quando vi já pratiquei. Se faço o que eu não quero, não faço eu, mas o pecado que habita dentro de mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Então, sem Cristo, somos uma natureza que fomenta o ódio, a contenda, o litígio, a inveja. Mas com Ele em nós, o nosso caráter, sentimento, todo o nosso estilo de vida é mudado e os nossos frutos se tornam bons porque estamos nele. Se tornamos melhores pessoas, melhores condutores, se tornamos melhores filhos, se tornamos melhores pais quando o caráter de Cristo está em nós. Aleluia! E é dentro dessa circunstância que eu quero te dizer uma coisa: sem Jesus, você não respira, você não estaria aqui se não fosse Jesus. Prova para mim, prova o Salmos 3, verso 5, deitei, dormi, acordei, levantei, porque foi o Senhor que me sustentou. Se não fosse Ele, você não estaria sentado aqui. Se não fosse Jesus, você não teria o ar para respirar. Peter, você está falando de respirar? Estou falando de respirar. O meu filho em 2022, em 6/2, nasceu morto. 1 minuto e 40 segundos sem vida. Massagem cardíaca e procedimento para fazer ele voltar e não voltava. E eu encontrei na palavra uma receita que faz o que os médicos não fazem. Uma oração baseada em Gênesis 2:7 que descreve: soprou Deus fôlego de vida nas narinas do homem e fez dele alma vivente. Levantei as minhas mãos na sala do parto e disse: Deus, sopra fôlego de vida e traz o meu filho de volta. O Senhor não me prometeu um filho morto, o Senhor me prometeu um filho vivo. Depois da oração, meu filho cuspiu o líquido amniótico, voltou à vida, oxigênio voltou, batimento cardíaco voltou e está lá em casa. É esse Jesus. É esse Jesus. O que somos sem Ele? Tiago descreve que a minha e a tua vida é como um vapor de água, ao mesmo instante que aparece e desaparece. Do que devamos se orgulhar? Sendo que esta vida é tão curta. Quando perguntaram para Billy Graham o que você acha mais surpreendente na vida, ele disse: a brevidade da vida. E quando ele respondeu isso, ele estava com 84 anos de idade. E ele dizia: parece que foi ontem que eu encontrei Jesus. E parece que foi ontem que eu estava pregando na fazenda do meu pai atrás para um tronco de árvore. É a brevidade da vida. Do que devamos se orgulhar? Se uma célula, um átomo se mover fora do normal de dentro do teu organismo, você fica num estado vegetativo, numa cama e não consegue dar um passo sequer. Mas se você está aqui, se a tua família está aqui, se o teu filho está seguro, é por causa deste Cristo, em que muitos rejeitam, mas Ele insiste todos os dias batendo na tua porta para dizer: eu te amo. O mundo diz que a dor da rejeição é pior, então olha o exemplo do Cristo. Em que este Cristo, que quando ele descreve que a alegria que na tentativa que o mundo lhe busca, sem ele é simplesmente um prazer exacerbado que só aumenta o vazio. O ano passado, a cantora Adele, da Inglaterra, lançou uma música e ela disse na sua entrevista: essa música é com base em Gênesis 3,15, sobre Adão, Eva e a serpente. Aí perguntaram, por quê? Porque ela disse: existe um vazio nesta humanidade, que é do tamanho de Deus. E toda vez que você tenta preencher esse vazio sem Deus, você só aumenta o vazio. Porque nada nesse mundo é do tamanho de Deus, e tudo que você quer fazer sem Deus só aumenta esse buraco dentro da tua alma e essa angústia dentro do teu coração. Porque balada não é do tamanho de Deus, bebida não é do tamanho de Deus, droga não é do tamanho de Deus, nada o que tem na terra, na tentativa de preencher esse vazio sem Deus é do tamanho dele. E só existe uma forma de você preencher o vazio, que é com Ele. Esse Jesus. Esse Jesus. Aí esse Jesus, ele descreve desta forma no verso 11: tenho-vos dito isso para que minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então a minha alegria sem ele não é completa. Só sou completo porque a alegria dele habita em mim.
E a alegria que habita em mim não depende do que ele me dá, depende do que ele é. Oh, meu Deus! Há muita gente alegre com Cristo na vida, em que vive numa casa simples, mas tem uma paz de Deus na sua vida. Mas há muita gente rica, bilionária, que tem travesseiro, mas não tem descanso, tem relógio, mas não tem tempo, tem dinheiro, mas não tem alegria, tem filhos, mas não tem honra. E tem muita gente que não tem tudo isso, mas tem Jesus e tem tudo mais do que isso. Glória. E eu amo isso. Por quê, Peter? Porque a Suíça é uma das economias mais sustentáveis e seguras do mundo, mas é o maior índice de suicídio. E o suicídio dentro do país da Suíça é legalizado. Eu pergunto, eles têm tudo e não têm nada. E aqui não tem nada e tem tudo. Porque o tudo da tua vida não é tudo aquilo que é matéria, mas é Cristo na tua vida. Aí esse Jesus, no verso de número 15, eu encerro. Ele descreve, já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos. E é aqui que eu digo que o servo, ele tem a perspectiva do seu Senhor de um relacionamento distante. Ele não tem intimidade, ele não tem acesso, ele não tem uma liberdade. Aí Cristo olha para isso, quebra esse paradigma e fala, vós sois meus amigos. Por quê? Porque tudo que o meu Pai, Deus, tem falado, tenho eu revelado a vós. E aqui, pastor Sérgio, que eu fico maravilhado. E eu digo que eu sou privilegiado. Porque amigo de Deus, ele vê além do panorama, da perspectiva da sua vista. Ele está além do teu tempo e enxerga além do que ele está vivendo hoje. Acerca do passado, do presente e do futuro, ele é amigo de Deus. E amigo de Deus, oh meu Deus do céu, Deus coloca 10 passos adiante da sociedade. Eu vou provar. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, capítulo 1, versículo de número 17. E a estes jovens Deus deu sabedoria, entendimento, conhecimento, cultura, além do que os outros príncipes estavam diante deles. E a Daniel Deus deu discernimento em sonhos. Meu Deus do céu, eles aumentaram em conhecimento, inteligência, entendimento e cultura, porque quem pensa que a fé em Cristo é uma fé burra, se enganou. A fé em Cristo é uma fé inteligente, que me faz andar num presente, já sabendo do meu futuro, e conhecendo além do que está diante dessa humanidade. Eu amo esse Jesus. Ser amigo deste Cristo é estar do lado de um Deus que nunca perde batalha. Aí disse Tiago, não sabeis vós que sendo amigo do mundo se torna inimigo de Deus? E eu te pergunto, na história da humanidade, quem tentou se levantar contra Deus e prevaleceu? Ninguém. Mas esse que coloca dentro de um sentimento de amizade. Então os sociólogos nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e descobriram, depois de 2000 anos, só era ler a Bíblia que eles iam descobrir facilmente, sem pesquisa nenhuma, que os amigos influenciam mais do que pai, do que mãe, do que parentes, em primeiro grau, segundo grau. E esses amigos têm um poder de influência sobre os filhos. E eles descobriram isso, mas aí Jesus diz assim, olha, vocês não leram João 15:15, não? É por isso que eu falei para os meus servos que eles são meus amigos, porque eu influenciaria eles mais do que a sua própria família. E a influência de Cristo não coloca na droga, a influência de Cristo não coloca dentro de uma cela, a influência de Cristo não coloca em uma valeta, a influência de Cristo molda a vida deste, se tornando ele um filho melhor para com a tua mãe, para com teu pai, se tornando um pai melhor para com teu filho, se tornando um marido melhor para com a tua esposa, a esposa melhor para com teu marido quando se torna amigo do Senhor Jesus Cristo. A amizade que Cristo não constitui é aquela que sempre está encostando em ti para fazer você depreciar e perder. Está contigo por aquilo que você tem. É a crise do filho pródigo. Não conquistou amigos pelo que é, conquistou amigo pelo que pode pagar. Mas o pecador não é autofinanciável, o teu dinheiro não dura para sempre. E quando acaba, fica sozinho na solidão. Mas amigo de Deus, ele nunca fica sozinho. Ele é o Emanuel.
Deus conosco, Ele está sempre comigo, Ele anda comigo. E eu digo, e eu falei para minha esposa B, Jesus nunca nos deixa só e nós nunca andamos sozinhos. No meu carro nunca está vazio, sempre está preenchido com Ele. Eu ando com Ele, eu almoço com Ele, eu tomo café da manhã com Ele, eu trabalho à tarde com Ele, eu volto do trabalho com Ele. E quando vou me deitar, eu falo, Jesus, eis-me aqui, muito obrigado pelo dia em que nós passamos mais um dia juntos. Porque ser amigo de Deus não é eu escolhendo Ele. O verso 16 ele descreve, não foste vós que escolhesses a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e aqui me doeu. Porque, Peter, eu não tinha condição alguma de escolher Jesus. O pecado cega os olhos, o pecado cancela a mente, o pecado faz com que o coração se torne frio, e não consigo escolher Jesus. Então o que Ele viu em nós para que apontasse para nós e escolhesse a nós? Ele não apontou para ti vindo as tuas qualidades, porque qualidade não tinha nenhuma. Quando Ele te escolheu, Ele olhou para a graça que é um favor imerecido. Ele olhou para ti e falou, você não merece, mas eu vou te dar o meu amor. O que você merece é juízo, mas o que eu vou te dar é misericórdia. O que você merece é inferno, mas o que eu vou te dar é graça e salvação. É esse Jesus. É esse Jesus. É esse Jesus. Não. É esse Jesus. A minha vida sem Ele não tem sentido, não tem razão, não tem simetria, não tem propósito. A minha vida sem Ele é uma vida vazio, em que a perspectiva só é a palma das mãos e as águas que correm pelos meus dedos. Mas uma vida com Ele é uma perspectiva de um oceano inteiro, e isso é o reino dos céus. Em que quando Ele me coloca dentro dessa condição, Ele me escolheu. Ele te escolheu. Ele apontou para você e diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Há quem coloca que servir a Cristo é pesado, mas Paulo fala que amar a Deus não é pesado, não. E Cristo diz que o jugo dele, o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Quando você entende o que é a perspectiva do amor de Cristo, e eu encerro agora, você entende o que Paulo descreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Na parte A ele descreve o amor de Deus, de Cristo me constrange. No grego, me pega, me segura tão forte. Na literária portuguesa está dizendo que me envergonha, porque a recíproca não é verdadeira. O amor deste Cristo é ágape, o meu depende. O amor deste Cristo, olha para o Eliezer, para o pastor, para nós aqui, assim, segundo o caráter de Cristo, ágape, incondicional. O nosso amor, se formos medir, esticar pelo comprimento do nosso braço, não alcança nem a primeira fileira. Aí Paulo, em Efésios capítulo 3, escreve que o amor dele tem altura, tem largura, tem profundidade, tem comprimento, mas não tem medida. O amor dele é incomparável. E me constrange a tal modo porque ele não me ama por aquilo que eu posso dar. Ele me ama por aquilo que ele é. Aí eu olho para ele e falo, Jesus, então eu me sinto envergonhado porque eu não consigo retribuir a ti como o Senhor retribuiu a mim. Deus retribui o teu filho. E muitas das vezes nós olhamos para o egoísmo na nossa vida e não conseguimos retribuir a gratidão pelo que temos. E nunca recebemos o que desejamos. Mas o amor disse Cristo, eu amo esse Jesus. Ele não te mata, mas Ele te trata. Ele não te exclui, mas Ele te inclui. Aí quando eu quero viver esse amor sem o amor dele, eu simplesmente falo em mim mesmo. Mas esse Jesus está dizendo assim, quando você diz não para mim, eu continuo insistindo até o último segundo da sua vida, para na perspectiva eu venha te encontrar e venha te ver na glória, porque Deus não tem alegria na morte do ímpio. Ele quer que todos sejam salvos, mas Ele não pode fazer por você o que só você pode fazer por você mesmo, que Peter, tomar a atitude de crer no Senhor Jesus Cristo, tomar Ele como o Senhor, e não entregar um cômodo da tua casa, mas entregar a tua casa inteira para que Ele venha cuidar. Amém? Fica de pé, por gentileza. É esse Jesus.
O amor de Cristo, ele é maravilhoso. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós ministramos a Tua palavra. E somente ela tem o poder e eficácia de agir nos corações. Somente o Senhor Jesus pode impactar uma vida com o seu exemplo e com o seu testemunho. Jesus, que esta palavra venha ser uma semente plantada, Senhor, em terra fértil, que venha germinar e que também venha dar frutos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja conosco até a consumação dos séculos, e que no dia, quando a trombeta tocar, nós venhamos estar contigo e reconhecendo, e também o Senhor falando o nosso nome, a fim de que nós venhamos receber de ti o galardão. Deus, nesta noite de hoje, só o teu amor foi pregado, só a tua palavra foi pregada. Que o Senhor abrace a cada um que está aqui e abrace a cada um que não está aqui. Que o Senhor dê mais oportunidade. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço isso. Amém.